Ora, viva, muito bom dia. Hoje são 7 de outubro de 2021. Estamos na sala de imprensa Carlos Rocha de Lolo. Sejam todos bem-vindos. Vamos ter o briefing sobre o planeamento. Para esse efeito está disponível Sua Excelência Dr. Milton Reis, que é o Secretário de Estado para o Planeamento, ladeado pelo Dr. Rui Simões, diretor do Gabinete das Parcerias Público-Privadas. Vamos chamar a sua atenção para a apresentação do briefing que vai ser feito pelo Secretário de Estado para o Planeamento, Dr. Milton Reis. Bom dia, Secretário. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Durante o período de 1 a 6 de outubro de 2021, o Ministério da Economia e Planeamento, no domínio do planeamento, esteve dedicado essencialmente em 3 temas. A segunda revisão da Programação Macroeconômica Executiva, referente ao ano 2021, o quadro de pressupostos macroeconômico de referência para o Orçamento Geral do Estado de 2022 e a análise dos resultados das contas nacionais referentes ao segundo trimestre de 2021. No que diz respeito à segunda revisão da Programação Macroeconômica Executiva para o período 2021, cumpre nos informar que foi aprovado ontem, em sede da oitava sessão ordinária da Comissão Econômica do Conselho de Ministros, o exercício de revisão que visa antecipar o desempenho macroeconômico nacional nos próximos trimestres do ano, face ao comportamento das principais variáveis no primeiro semestre, assim como avaliar as medidas de gestão macroeconômica necessárias para assegurar a realização dos objetivos do governo. A Programação Macroeconômica Executiva é um instrumento de gestão da política macroeconômica do governo que visa avaliar antepadamente o desempenho das principais variáveis macroeconômicas, que compreende as projeções do Produto Interno Bruto, a programação macrofiscal, a programação do comportamento do setor externo e a programação das contas monetárias com vista a garantir os objetivos para o ano, nomeadamente a dinamização do setor não petrolífero, a sustentabilidade das contas públicas e a sustentabilidade das reservas internacionais líquidas. Os dados do primeiro semestre indicam a recuperação da atividade econômica das principais economias mundiais, o que tem estimulado a procura por commodities, principalmente as energéticas, e determinou a recuperação substancial dos respectivos preços, em que as previsões para o final do ano apontam para a continuidade da recuperação da atividade econômica mundial, que deverá crescer 6%, depois de ter registrado uma contração em 2020, de 3,2%. A nível do cenário macroeconômico nacional, até o primeiro semestre de 2021, registrou-se um desempenho positivo do setor não petrolífero, bem como das contas fiscais e das contas externas, resultado da articulação entre a política monetária e a política fiscal e também da recuperação do preço do petróleo no mercado mundial, não obstante as restrições ainda prevalecentes em decorrência da pandemia da Covid-19 e também da forte contração que se assistiu no setor petrolífero, incluindo o gás. Em síntese, o exercício de revisão da PME aponta para as seguintes previsões. No setor real, vamos registrar um crescimento do Produto Interno Bruto de 0,2%, por conta de um crescimento assinalável do setor não petrolífero, em cerca de 6%, e de uma contração do setor petrolífero de quase 12%. Em relação à inflação, os preços têm apresentado um comportamento crescente. Quando observamos em termos homólogos, a variação do índice de preço do consumidor no mês de agosto foi de cerca de 26%. Tudo isto em decorrência do aumento dos preços das commodities, principalmente as alimentares, assim como o aumento dos fretes devido à disrupção provocada nas cadeias logísticas globais. Relativamente ao setor fiscal, prevê-se o saldo fiscal superavitário de cerca de 3,4% do Produto Interno Bruto, contrariamente à perspectiva que tínhamos de déficit no Orçamento Geral do Estado de 2021 de 2,5%, assim como a diminuição do rastro de serviço da dívida sobre as receitas fiscais em cerca de 23 pontos percentuais face ao cenário do Orçamento Geral do Estado de 2021. Relativamente às contas monetárias, projeta-se a expansão da base monetária
em termos homólogos, de cerca de 16,6%, e o crédito do setor privado em moeda nacional, que cresceu em torno dos 8,2%. Relativamente ao setor externo, registrou-se um saldo proprietário na ordem dos 7.661,2 milhões de dólares, refletindo uma melhoria relativamente ao observado em 2020, que foram de 871,9 milhões de dólares. Reiterar que este instrumento de programação de gestão macroeconômica deve ser o mais realista possível para assegurar a consistência das variáveis macroeconômicas, e por essa razão é que trimestralmente ela deve ser revista. Relativamente aos pressupostos do quadro macroeconômico de referência para o Orçamento Geral de 2022, apraz-nos informar que também foi aprovado ontem, em sede da 8ª reunião ordinária da Comissão Econômica do Conselho de Ministros, a nota de fundamentação das projeções do Produto Interno Bruto para o período 2021 e 2022, que contém os pressupostos do quadro macroeconômico de referência para o orçamento de 2022. As previsões indicam para 2022 um melhor desempenho das principais variáveis estabelecidas como pressupostos, com principal realce para a produção de petróleo. Aponta-se para um cenário de manutenção da recuperação da atividade econômica, em que o Produto Interno Bruto deverá crescer em 2022 2,4%, fruto do crescimento tanto no setor petrolífero quanto no setor não petrolífero. O setor petrolífero deverá crescer 1,3% e o setor não petrolífero 3,1%. Esses resultados devem-se aos seguintes pressupostos. Em relação à produção de petróleo bruto, vamos registrar em 2022 uma inversão da tendência de declínio, perspectivando-se que a produção venha a alcançar um valor de 1,148 milhões de barris por dia, o que vai representar um crescimento de cerca de 1,6%. O aumento da produção em cerca de mais de 18 mil barris dia, relativamente ao que está previsto para 2021, deve-se ao desempenho esperado nos blocos 18, que deverá aumentar a produção em 45%, o bloco 205, que deverá aumentar a produção em 44,5%, o bloco 1507, que deverá aumentar a produção em cerca de 8%, o bloco 0, que deverá aumentar a produção em cerca de 2%, apesar de também continuarmos a registrar declínio em alguns blocos, como por exemplo o bloco 15, que espera-se que poderá ter um declínio de cerca de 10%, o bloco 32 com cerca de 2%, o bloco 31 e o bloco 17 com menos de 1%. O segundo pressuposto tem a ver com o preço de exportação de petróleo bruto. Tendo em conta os níveis ainda existentes de incerteza no mercado internacional, deverão manter-se em 2022. A expectativa é termos os preços num nível elevado, mas para as ramas angolanas foram definidos um preço no intervalo entre 50 e 55 dólares por barril. Não obstante, as principais agências especializadas projetarem preços em torno dos 60 e 65 dólares por barril. A indicação do preço para o Orçamento Geral do Estado de 2022 teve em conta quer a recuperação da economia mundial, quer as perspectivas de evolução do preço no mercado internacional, em que foram definidos 3 cenários para podermos escolher o preço. Esses cenários são os seguintes. O cenário A é um cenário em que espera-se que o preço em 2022 seja o preço médio ronde os 60 dólares por barril. E este cenário tem em conta uma rápida recuperação da economia mundial, que poderá ser justificado pelo amplo plano de vacinação global que estamos a assistir, assim como a retoma da movimentação das pessoas e dos negócios em níveis comparáveis com o período pré-pandemia. Estamos a falar com os níveis de 2019. Temos um segundo cenário, que é o cenário B, em que estamos a prever um preço médio à volta dos 50 dólares. Este cenário também está em linha com aquilo que é as referências internacionais
E ele justifica-se se a manutenção do ritmo de recuperação da economia mundial se mantiver, como está a acontecer agora, e em que ainda existem incertezas, quer no acesso às vacinas, principalmente para os países em desenvolvimento, e também caso ainda se assista uma recuperação abaixo daquilo que eram os níveis de 2019. E temos um terceiro cenário, que é um cenário mais pessimista, de $40, que é justificado se ocorrerem agravamento da situação em algumas economias com grande impacto mundial, como por exemplo, surgimento de novas variantes da Covid-19 ou a propagação da variante Delta, que poderá aumentar os contágios em algumas economias relevantes para a economia mundial, o que poderá levar à necessidade de um aumento do plano de do nível de vacinação e que poderá ter implicações sobre as viagens e os negócios. Então, caso se ocorra isso, poderemos ter um cenário pessimista à volta dos $40. Então, com base nesses três cenários, o Executivo adotou a posição de ter um preço de referência para o orçamento que deverá estar entre os $50 e $55 por barril. E é com base nesses cenários que o Ministério da Economia, o Ministério das Finanças, poderá então preparar o Orçamento Geral do Estado para o ano 2022. Em relação à análise dos resultados das contas nacionais referentes ao segundo trimestre de 2021, informar que o Instituto Nacional de Estatística, o INE, publicou na segunda-feira, dia 4 do corrente mês, as contas nacionais referentes ao segundo trimestre de 2021, que apontam para uma recuperação da atividade econômica no referido trimestre, em que o PIB global cresceu 1,2%, isso em termos homólogos, devido ao crescimento expressivo do setor não petrolífero de quase 7%. Não obstante a contração que se tem verificado no setor petrolífero, incluindo o gás, que neste período contraiu cerca de 12%. Este desempenho positivo do setor não petrolífero no segundo trimestre de 2021 deveu-se fundamentalmente às atividades ligadas à pesca, com 104,2%, e aqui gostaríamos de dar nota que há uma reorganização da atividade pesqueira e temos estado a assistir ao aumento da procura e venda de motores de barco, o que claramente justifica essa forte recuperação do setor das pescas. Temos também o setor dos transportes e armazenagem, que cresceu cerca de 80%, e isto deve-se essencialmente à retoma da atividade com foco para o setor aéreo, que, como todos sabemos, em 2020, no segundo trimestre, foi o período mais afetado pelas medidas de restrição provocadas pela pandemia da Covid-19. Também temos a destacar o comércio, que cresceu 14,5%, os serviços de intervenção financeira, que cresceram cerca de 9%, a agricultura e silvicultura, que teve um crescimento de 8,5%, os serviços de correio e telecomunicações também com cerca de 9%, assim como a intervenção financeira e seguros, que cresceram cerca de 5,5%. Também temos crescimento no setor da administração pública, defesa e segurança social obrigatória. O setor da indústria também registrou um crescimento de cerca de 1,4%, mas ainda temos alguns setores que apresentam desempenho ainda negativo, como são, por exemplo, o setor da extração e refino de petróleo, como já vimos, cerca de 12%, a extração de diamantes, minerais metálicos e outros minerais não metálicos, que contraíram cerca de 9%, o setor da construção, que também teve uma contração de cerca de 1,6%, mas o que gostaríamos de destacar
não é, com o desempenho do Produto Interno Bruto no segundo trimestre, é que este crescimento de 1,2% sinaliza a recuperação da economia e a inversão da tendência de recessão que temos vindo a observar nos últimos 5 anos. Esses dados são animadores e indicam-nos que a partir de 2021 a nossa economia começará a registrar crescimento econômico, o que é algo que devemos assinalar como positivo e que justifica aquilo que são os resultados das medidas de estabilização macroeconômica que têm vindo a ser implementadas desde 2018. Aqui gostaria também de dar nota que, em termos das medidas que têm sido implementadas para a estabilização macroeconômica, temos a assinalar a melhoria nas contas fiscais, o equilíbrio da taxa de câmbio, em que hoje já temos a taxa de câmbio que é livre, mas que estamos a registrar desde o início deste ano uma estabilidade do Kwanza. São resultados que devem ser assinalados e agora, com este resultado que nós estamos que foi publicado pelo INE, mostra claramente que os resultados vão começar a aparecer nos próximos períodos. E isso é o que nós gostaríamos de assinalar e destacar, porque é um facto que traz esperança para quem realmente trabalha e contribui para o aumento da produção nacional e do aumento da riqueza nacional. Para concluir, gostaríamos de relembrar que continua a decorrer a segunda fase do Orçamento Agropecuário e Pescas, o RAP, direcionado às empresas que se dedicam à agricultura, pecuária e pesca. De informar que até o momento já foram recolhidos os dados das províncias do Bengo, Benguela, Bié, Cabinda, Cunene, Kwanza Sul, Huambo, Huila, Luanda, Lunda Sul, Malange, Mochico, Namibe, Uís e Zaire. Estão por concluir as províncias do Cuando Cubango, Kwanza Norte e Lunda Norte, pelo que apelamos, mais uma vez, aos empresários do setor da agricultura, pecuária e pesca dessas províncias a prestarem informações aos recenseadores do Instituto Nacional de Estatística para que possamos dispor de informação sobre os ativos agropecuários e de pescas que o país dispõe. Muito obrigado, estou disponível para questões. Temos aqui a manifestação de interesse em apresentar uma questão vinda da ANGOP. Hermenegildo Manuel, por favor, bom dia. Bom dia e muito obrigado. O que eu gostaria de perguntar ao Secretário de Estado de Planeamento, em primeira instância, está relacionado com... nós estamos num período de incertezas face à pandemia que assola o mundo. Mas o CEP vem apresentando aqui que prevê o crescimento do setor não petrolífero. A questão que levanto é que investimentos estão a ser feitos de concreto para poder assegurar esse crescimento, tendo em conta os argumentos que apresentou-nos. Quanto às medidas de estabilização macroeconômica, fala-nos de um crescimento econômico, mas há estudos apresentados que prevêem mais uma recessão ou estagnação da economia, e falo concretamente aqui do estudo do Centro de Investigação Científica da Universidade Católica. Queria ouvir o parecer do Secretário de Estado em relação a este assunto. A outra questão é o que está na base das sucessivas falhas da implementação dos principais instrumentos de política macroeconômica ao nível do país, tendo em conta o facto de que nós continuamos a ter boas estratégias, bons documentos, bem desenhados, mas na componente da implementação há sempre falhas. O que é que se passa de concreto, tendo em conta o facto de que o planeamento é, na verdade, o órgão que elabora boa parte dessas estratégias, tem estado a falhar na componente da avaliação,
da monitoria ou mesmo na sua concepção? Obrigado. Ok, obrigado, caro jornalista Hermenegildo Manuel Dangop. Sim, nós estamos ainda existe muita incerteza relativamente àquilo que poderá ser a atividade econômica em 2022. Não é? Nós ainda continuamos a ter algumas restrições em viagens, pese embora assistimos a nível global e principalmente nas principais economias mundiais já níveis de vacinação muito elevados, o que dá esperança de que nessas regiões a atividade econômica irá retomar e acreditamos que tudo isto terá impacto positivo para resolver os problemas que estamos a assistir hoje, principalmente na questão da disrupção das cadeias logísticas globais, que, como deve saber, hoje os preços das commodities estão a aumentar e os fretes também estão a aumentar. Há procura de várias commodities, quer alimentares, quer energéticas, quer as minerais. Não é só para dar um exemplo, só o preço do aço quase que já aumentou 80% neste ano. Nos Estados Unidos, espera-se que a inflação este ano seja de 6%. Uma economia como a economia americana ter inflação de 6%. Países como a China também esperam ter inflação cerca de 8%. Ou seja, o nível de pressão sobre os preços não é um problema somente da Angola, é um problema global. As economias africanas, a maior parte dos países, estão com problemas com o aumento dos preços, das commodities alimentares, e os preços estão todos a aumentar. Então, com o retomar que se espera das principais economias, acreditamos que esses níveis de disrupções vão reduzindo e os preços vão estabilizar. E claramente que isto vai ter impacto sobre a nossa economia, que é uma economia que, quer queiramos, quer não, ainda depende muito do estrangeiro. Não é? E hoje estamos a viver esta dificuldade, dada a nossa dependência ainda sobre o mercado internacional. Mas nós temos resultados positivos daquilo que temos feito a nível interno. Hoje é uma realidade o aumento da produção nacional. Hoje todo mundo está a ver o resultado. Eu acabei de dar nota aqui, as pescas tiveram um aumento assinalável. Não é? E claramente que assiste-se a isso. Nós estamos a receber feedback, por exemplo, das empresas que vendem motores de barco, e vocês podem confirmar junto a elas, de que eles estão a aumentar substancialmente a venda de motores, aqueles motores de Yamaha para as pequenas embarcações. As pessoas não assistem, ou seja, não estamos a assistir à falta de peixe no mercado. Podemos dizer que o peixe está caro, mas não há falta de peixe. Podemos dizer que os produtos agrícolas estão caros, mas não há falta de produtos agrícolas, hortícolas, frutas. Conseguimos ver. Então, isto mostra aquilo que realmente está a acontecer em nível da produção nacional. E eu aqui apelo para que as pessoas acreditem, olhem para as oportunidades, porque uns que não estão a acreditar estão a dormir, outros estão a fazer. E o Prodese tem resultados todos os dias, todas as semanas nós apresentamos aqui os resultados daquilo que está a ser feito no Prodese. Os financiamentos estão a ser feitos na agricultura, nas pescas, na indústria. E estamos a assistir ao resultado. Hoje, por exemplo, no nosso setor da indústria dos materiais de limpeza, temos excedentes. Há empresas nossas que estão a exportar produtos de higiene e limpeza. Angola é dos poucos países que não teve problema com álcool gel. Falha. A maior parte dos países tiveram roturas de álcool gel, mas Angola não teve, dos poucos países. Então, temos que assinalar aquilo que é positivo que estamos a fazer no país. E o que nós queremos passar aqui a mensagem é que, depois de nós termos sucessivos trimestres com recessão, em termos homólogos, temos que assinalar agora, no segundo trimestre de 2021, termos uma inversão para crescimento. E as nossas perspectivas é que, para o terceiro e quarto trimestre, essa dinâmica de recuperação continua e que essa retoma em 2022 seja uma realidade concreta. Okay? Então, é de parar aqui a nota de que os investimentos estão a ser feitos, o setor privado está ali a investir,
os financiamentos no âmbito do Prodese e do Aviso 10 têm contribuído positivamente para que os nossos produtores aumentem a produção, o apoio que se dá às cooperativas. Então, são resultados, são investimentos que estão a ser feitos. Claramente que isso depois tem a conjugação de todo aquele investimento público que o governo tem feito, e aqui devemos assinalar os grandes investimentos que foram feitos na saúde, que não devemos esquecer. O nosso número de camas quase que quadriplicou. Então, em pouco menos de 2 anos. Claro que é fruto da pressão da Covid, mas é algo que devemos registrar de forma positiva. Relativamente aos estudos que prevêem uma recessão para 2021, tomamos nota, todos os estudos são válidos, têm os seus pressupostos. Nós, hoje, podemos afirmar que nós, para 2021, esperamos um ligeiro crescimento de 0,2% ou mais, mas o que nós podemos garantir aqui hoje, do ponto de vista daquilo que estamos a fazer, daquilo que é a nossa perspectiva, aquilo que nós observamos, e os dados que temos, indicam-nos que nós não teremos recessão em 2021. Vamos sair deste ciclo de recessão que já leva quase 5 anos. E isso deve ser assinalado, não é? Assinalado e dar aqui esperança para quem contribui positivamente para o aumento da produção, de que é possível. É possível invertermos o quadro. Em relação à sua questão sobre as falhas sucessivas nos instrumentos, eu não sei do que está a falar sobre falhas, mas o que eu posso lhe dar nota aqui é a revisão, a PME como instrumento de gestão macroeconômica tem essa característica de ser revista trimestralmente, porque hoje os níveis de incerteza são muito grandes e aquilo que a gente pensa que vai acontecer pode não acontecer. E este instrumento, que é um instrumento de gestão mais fina, deve se adaptar permanentemente. Então, estas revisões são normais, ok? Porque isso permite uma melhor gestão daquilo que daquilo que é a consistência macroeconômica de qualquer economia. Se há falha da implementação de instrumentos, ou de programas, ou de políticas, ou de projetos, claramente que nós não podemos dizer que tudo que fizemos é perfeito, não é? Mas a nossa missão é procurar fazer o melhor que podemos, e é isso que o Executivo tem feito. Temos estado a melhorar os nossos processos, e eu aqui vale a pena destacar, quando nós começamos a implementar o programa integrado, o Plano Integrado de Intervenção dos Municípios, o PIM, não é? Havia muitas dificuldades porque os municípios, os gestores que estão por várias partes do país e que tinham que implementar esse plano, não tinham a experiência nem os conhecimentos sobre como proceder para que um projeto, não é, seja preparado e tem que ter a avaliação dos órgãos de aprovação, do Tribunal de Contas, o visto, para que ele tenha as condições precedentes para que ele possa ser implementado, não é, buscando financiamento. Tivemos muitas dificuldades, mas o que podemos dar boa nota é que nós levamos mais de 6 meses para que um projeto entrasse em execução e hoje estamos já a levar em menos de 1 mês, 2 meses, há municípios que estão a preparar todas as condições precedentes e a implementar os projetos. E dar nota que, relativamente àquilo que inicialmente estava previsto do PIM, que eram cerca de 1.700 projetos, hoje temos mais cerca de 800 que os municípios já têm com as condições preparadas e que poderão entrar e ser concluídos em 2022. Então, há aqui um aprendizado, uma curva de aprendizagem que está a acontecer. E é isso que deve ser assinalado, não é? Nós temos a perspectiva só de olhar aquilo que é mau. Não, temos que destacar aquilo que é bom, aquilo que está acontecendo no país. E os órgãos de comunicação têm esse papel. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais alguma questão? Vamos então avançar para a agenda da semana, que é praticamente a nota de um webinar que vai acontecer dentro de alguns minutos. Estamos a falar das 10h30, altura em que vai se dar início ao webinar sobre a cadeia de valor da produção do feijão.
produção e comercialização. É para acompanhar, portanto, através das plataformas digitais do Ministério da Economia e Planeamento. Muito obrigado por ter estado connosco. Fazemos votos de que tenham um resto de boa semana. Vamos voltar a estar juntos na próxima terça-feira para o briefing no domínio da economia. Bom dia.